eu quero apresentar meu plano de aulas. Ele é um plano de aula semanal. Uma turma de terceiro ano, turno matutino, da Escola Estadual Yara Minuto Gomes. Os conteúdos é ciências, português, matemáticas e arte. É um período de 5 a 9 de abril de 2021. A competência geral da BNCC é o conhecimento, comunicação e cultura digital e responsabilidade e cidadania. As habilidades é ler e compreender, em colaboração com os colegas e a ajuda da professora. Cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que organiza a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema do assunto do texto. Construir fatos básicos da adição, subtração e utilizá-las como no cálculo mental ou escrito. Identificar e descrever as práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades. Reconhecer os diferentes espaços de convivência. Os objetivos do conhecimento é compreensão em leitura, formação do leitor, decodificação, influência de leitura e construção de fatos fundamentais da adição e da subtração. A noção do eu e do outro. Comunidade, convivência e interação entre as pessoas, o eu, a família e o ambiente de convivência. Os objetivos das aulas desenvolver um plano de aula através da metodologia ativa e interdisciplinar, que são de acordo com os objetivos e habilidades da BNCC e DRC de Mato Grosso, sendo que os alunos são os protagonistas do seu processo de ensino e aprendizagem individual e coletivo, de uma forma interativa nas atividades relacionadas ao mesmo, com produção de conhecimento e uso social do mesmo, pois estamos em período da pandemia, em isolamento social. Necessário diminuir os impactos negativos dessa problemática na aprendizagem escolar e recuperar o tempo que ainda resta do ano letivo de 2021, para as crianças continuarem desenvolvendo nos anos seguintes no seu processo de aprendizagem escolar. Os recursos didáticos são conhecimentos prévios do aluno, que são os gêneros textuais, celular, internet, vídeo, aula, áudios, fotos, computador, impressora, sulfite, caderno, lápis, borracha, ficha, cola, apostila com atividades impressas, livros e pesquisa. Também nos procedimentos didáticos, após a formação continuada, sobre a metodologia ativa dos seus impactos positivos na aprendizagem significativa para a formação do profissional, cidadão ativo responsável, atuante e competente na sociedade, bem como uma sondagem e resultado da mesma no início do ano letivo, qual deixa claro a real situação do nível de desfasagem na maioria dos alunos da turma. Com essa relação, as habilidades a serem desenvolvidas no segundo ano do ensino fundamental. Para essa conclusão da primeira etapa do curso foi organizado e estruturado esse plano de aula de forma a maximar o tempo com um trabalho interdisciplinar de maneiras abrangentes que venha de encontro às reais necessidades do aluno, que contribua com o alcance dos objetivos previstos para a turma do segundo ano da Escola Yara.
de acordo com o nível de aprendizagem de cada criança da BNCC e DRC, contemplando cada objetivo, que são as habilidades, as atividades e a avaliação. Pois bem, na primeira semana, na segunda-feira, no primeiro momento, são analisados o ambiente, ler, interpretar, refletir por ação o que aprendeu com a interação e participação de sua aprendizagem individual no grupo escolar, familiar, comunidade e meios de comunicação. Portanto, a aula se iniciará dos conhecimentos anteriores da criança, sobre os cuidados que deve ter com a higiene pessoal e do ambiente, para a saúde e preservação da vida individual do grupo e da sociedade. Também para tomar os lugares agradáveis, para a aprendizagem significativa e a produção de conhecimentos no seu uso social, onde será realizado um diálogo sobre o obstáculo do momento do Covid. Os alunos passem a entender por que o cuidado e como poderemos contribuir para que isso aconteça realmente. Quais são os tipos de atitude que deveremos praticar no nosso cotidiano escolar? Para que isso realmente aconteça, quais são os tipos de atitude que deveremos praticar no nosso cotidiano escolar, familiar e social? No final da discussão, também será dado um tempo ao aluno para que comentem, troquem ideia a respeito do tema em vídeos, áudios, comentários escritos no grupo online e atividades remotas. No segundo momento, após discussão acerca do assunto, as crianças irão escrever no caderno palavras, frases ou texto sobre o que sabe a respeito da doença e fazer a leitura, reflexão e correção da caligrafia após a devolução da professora. Com erros ortográficos grifados, cada aluno do grupo deverão fazer a leitura dos mesmos e escrever as palavras nas duas formas, como foi escrito e como deveria ser, segundo ele. Todos observam para analisar se tem uma palavra incorreta e se tem, corrige com a orientação da professora. No terceiro momento, a atividade com texto fatiado, onde será apresentada a apresentação, produção de perguntas escritas no caderno e resposta no texto lido ou de conhecimento dos alunos, realizando as atividades com a ajuda de um familiar. Já na terça-feira, o primeiro momento será o assunto da aula anterior. Apresentados os gráficos com as curvas da doença, desde o início. Também pode ser apresentado com os dados sobre o total de casos confirmados, mortes e suspeitos no município e outros mais próximos de Juara. Para a leitura, interpretação e uso dos valores apresentados em fatos fundamentais da adição e subtração, produção coletiva de problemas, leitura e interpretação, resolução dos mesmos. No segundo momento, organizar os valores da tabela em ordem crescente e decrescente no caderno. E no terceiro momento, uso de ficha com palavras relacionadas à leitura, produção e escrita de frases. No quarto momento, a correção das atividades após a leitura. Na quarta-feira, que é no primeiro momento, a reflexão sobre as atividades da aula anterior. Aí, no segundo momento, uma correção das atividades após a leitura. Pesquisar, se informar e levar para o grupo gêneros textuais a respeito da Covid,
para a leitura, interpretação escrita, análise da estrutura e função social de cada um. Também leitura silenciosa, diálogo, reflexão, interpretação e produção de perguntas escritas. No terceiro momento, fazer leitura dos valores da tabela e do calendário do dia e o ano em algarismo, escrever por extenso. Na quinta-feira, no primeiro momento, será posto a paródia retirada do site a aprendizagem conectada. Então, eu sugeri a paródia do sapo lavou a mão, com a imagem do que fala a letra da mesma impressa e áudio entregue aos alunos para que eles possam ver, ouvir e refletir sobre o que praticamos em nosso cotidiano social, na escola, em casa ou na rua, como prevenir, uma sugestão como prevenir a doença. Aí no segundo momento, após a distribuição da letra da música impressa, cantar acompanhando com o dedo a leitura. No terceiro momento, interpretar, trazer para a realidade cotidiana e social o significado das palavras circular e palavras sapo, escrever ela e outras que iniciam com a mesma letra, produzir frases, pintar os pares de rima com cores diferentes, escrever outras que rimem com as mesmas no caderno e outras gramáticas retiradas do contexto em estudo. Já na sexta-feira, em grupo de WhatsApp, desenvolveu uma breve historicidade sobre a prevenção do Covid. Então, em busca, por meio de vídeo do YouTube, o tema em estudo, pedir que os alunos produzam um slogan ilustrado, escrita, recorte, colagem, recursos fica a critério dos alunos, para que eles possam expor no grupo, sempre fazendo uma reflexão sobre tudo o que produz a respeito do assunto da prevenção do Covid-19. No segundo momento, será feito um ditado de palavras individual retirada do contexto, estudado, onde o aluno poderá escolher a representação, figura escrita um ou dois, produção de frase e leitura das mesmas. Também pode ser relacionado, ao tema do dia. No terceiro momento, avaliação individual, somativa com questões objetivas e produção de texto, os quais contribuem para a reflexão sobre o nível de participação e desenvolvimento da aprendizagem, sobre os conteúdos das habilidades envolvidas com a aplicação do plano e intervenção futura, se for necessário. A avaliação deverá ocorrer de forma técnica, formativa e somativa, com atividades no grupo online, individual e remoto durante o processo do ensino e aprendizagem, buscando sempre observar o grau de envolvimento dos alunos no decorrer das atividades envolvidas, durante a aplicação do plano de aula, com a metodologia ativa para o desenvolvimento das habilidades necessárias propostas. Após essa aplicação do plano da intervenção, será feita uma reflexão, organização e elaboração de uma tabela com os níveis de aprendizagem de cada aluno, com relação aos objetivos do trabalho, uma simulação dos conhecimentos e alcance dos objetivos propostos para o grupo. Então, sendo assim, essa avaliação deverá
terá como ponto central o nível do envolvimento ativo em todas as atividades, sendo atividade do plano, né? Desenvolvimento da aprendizagem e das habilidades propostas no mesmo para o segundo ano.